Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Estamos aqui para sermos ministrados pela palavra. Acredito que nós já estamos encerrando a nossa série sobre o nome de Jesus. E esse tema, queridos, é muito importante. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, eles tinham três chaves muito poderosas sobre quais eles viviam. Essas chaves que movimentavam a igreja de Atos. Eu creio que o anseio de toda a igreja hoje, que está vivendo nesse tempo, deve ser viver as realidades daquela igreja de Atos. Amém, irmãos? Quem não teve a oportunidade de ler o livro de Atos, leia. Porque você vai ver uma igreja nascida sem, não vou dizer sem problemas, porque tinham pessoas, não tinham pessoas perfeitas, sem fermentos. Era uma igreja que não tinha pompas, que tinha simplicidade, porque eles estavam totalmente entregues ao Espírito Santo. E se nós queremos viver isso, queridos, nós precisamos da mesma forma querer viver a simplicidade. E simplicidade não é fazer de qualquer forma, não é viver uma vida Deus dará, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu, mas é você estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Quantos querem ser guiados pelo Espírito? Queridos, isso tem que ser um desejo, porque os filhos maduros, os herdeiros, eles são guiados pelo Espírito. E nós precisamos nos entregar realmente ao Espírito Santo todos os dias, porque há uma dependência de nós vivermos essa vida de Deus em nós, que é tão rica, que é tão, como nós cantamos, inimaginável. E essa vida, ela só pode ser vivida através dessa comunhão com o Espírito Santo. Por isso que nós temos práticas espirituais que são tão importantes, oração no Espírito. Aquele que ora no Espírito, ele não fala a homens, mas a Deus, e em Espírito ora mistérios. A sua mente não entende, ela fica infrutífera, porque a sua mente, ela foi carregada de religiosidade, de tradições humanas, de conceitos humanos, de tantas coisas humanas que nos prende para viver uma realidade espiritual. E realidades espirituais não têm lógica, não têm ciência, porque Deus está acima da ciência, Deus está acima das coisas naturais, Deus está acima daquilo que é provável. Como que se explica 5 pães e 2 peixes distribuídos para uma multidão e alimentando uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Como explicam um morto ressuscitar? Como explicam pessoas curadas? Como explicam todas essas coisas? Então, não é para a gente buscar explicações e entender as coisas espirituais, mas é para nós crermos nas realidades. Nós somos chamados para crer. Quem crê vê a glória de Deus, queridos. Nós que ministramos a palavra gostaríamos de termos acesso ao coração das pessoas e poder fazer com que aquilo virasse uma realidade. Mesmo porque o dono do seu coração é você mesmo. Talvez a gente pense, é o Senhor, mas é você que entrega a Ele o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso, porque eu posso estar ouvindo, fecho para aquilo que eu quero, para aquilo que eu não quero, e abro para aquilo que eu quero. Eu abro para aquilo que me é agradável e fecho para aquilo que não me é agradável. Então você está vivendo uma vida parcial. E Deus quer que nós vivamos de uma vida total entregue a Ele, queridos. Total rendida a Ele. E boa parte dessa rendição está ligada ao seu viver na igreja, em viver a igreja, em viver o reino. Certo que nós somos igreja onde nós vamos, mas entendendo que num corpo nós somos apenas um membro. Amém? E o membro depende de todas as suas partes. Todas as partes do corpo precisam estar conectadas. E essa igreja de Atos, eles viviam conectados, eles viviam unidos, era comunhão, partir do pão, eles viviam diariamente isso. Isso é uma realidade muito gloriosa. Sabemos que hoje não é muito possível isso.
Mas o quanto nós podemos viver isso, nós não devemos medir esforços. Porque quem vive parte disso, quem consegue viver naquilo dessa realidade, sabe quanto isso é essencial e quanto isso é valioso. Não diz respeito apenas a você ver sinais, prodígios, não, é você viver a vida de Deus um com o outro, ver Deus na vida do outro. É de casa em casa, é de lugar em lugar, onde você está, e ali onde está 2 ou 3 reunidos, ali Jesus está presente, e você vai estar ligando as coisas, realidades do reino aqui nessa terra, porque nós fomos chamados para trazer o reino de Deus para essa terra, e essas 3 chaves que eu comecei a falar têm a ver com o Espírito Santo, com a palavra e com o nome de Jesus. E nós temos dado ênfase ao nome de Jesus, porque o nome de Jesus representa o quanto você está ligado a Ele. Só carrega uma procuração de alguém que tem intimidade, tem unidade com essa pessoa. E você tem essa unidade com Ele. Quer você creia ou não, mas não basta as realidades existirem, basta agora você crer nas realidades. O que adianta? Nós somos um com o Senhor, Ele está em nós, se eu não creio e vivencio isso. São só realidades que estão disponíveis. Mas Deus quer que você viva essas realidades. E o nome de Jesus, ele aponta para essa verdade desse nome que está acima de todo nome. E aquele que se esvaziou, tomou forma de servo. Ele não quis ser exaltado. Ele se humilhou. Para que nós também tenhamos esse exemplo de serviço, de humildade, de rendição. Porque essa expressão do amor, essa expressão da graça, servir ao outro, servir a igreja, servir as pessoas, servir na sua casa, porque maior é aquele que serve. E uma verdade gloriosa que o nome de Jesus traz para nós é o tema daquilo que nós queremos falar hoje, é a autoridade e o legado do seu nome. Não do nome de Jesus, mas do seu nome, do meu nome. Quer você queira ou não, você vai deixar um legado. E se tem algo que nós precisamos pensar, é sobre aquilo que nós vamos deixar para uma geração. O quanto você se enxerga nisso. O quanto você acredita que você pode deixar algo que vai transformar uma geração. O quanto você acredita que aquilo que você crê pode transformar vidas e fazer com que outras vidas sejam impactadas por causa daquilo que foi construído em você. Nós não podemos, queridos, parar e pensar que nós somos apenas pessoas que vêm para a igreja, e isso é maravilhoso, que se assentam, recebem a palavra, isso é maravilhoso, mas que essa palavra, ela produz fruto e alimenta muitos. E existe uma promessa de Deus para que o seu nome também seja engrandecido. Nós temos o nome que está sobre todos os nomes, e isso nos basta. Mas à medida que você vive a intensidade desse nome, em contrapartida, o seu nome também vai ganhando uma reverberação no mundo espiritual. O seu nome, à medida que você vive a intensidade de Cristo, o seu nome também vai sendo difundido. Não como as pessoas que se exaltam. Você sabe que existe uma carência de honra, de glória, que é natural, uma vez que o homem perdeu essa honra e essa glória lá no Jardim do Éden. O homem, a Bíblia diz que foi coroado de honra e glória. E perdeu aquilo. Ele perdeu aquele senso de admiração. E o homem agora tem aquele desejo de ser admirado, de ser aceito. A gente vê quando Adão gera Caim, e você vai ver do lado de Caim, você vai ver da descendência de Caim, eles buscando exaltação própria, colocando cidades no nome deles, fazendo com que os nomes deles sejam engrandecidos. Chega um momento ápice em que levanta-se um homem chamado Nimrod, junto com outros, e diz assim: façamos uma torre, queimemos tijolos, e que essa torre toque os céus
e o nosso nome seja célebre. O homem nunca vai conseguir exaltar o seu próprio nome. Ele pode ser conhecido no mundo, mas não será conhecido nos céus. Vocês estão me entendendo? E aquilo não agradou o Senhor. Eles querem construir uma torre que toque os céus, para exaltar o nome deles, para engrandecer o nome deles. Em contrapartida, isso está em Gênesis 11, eu não abri com vocês, porque isso faz parte do contexto que eu quero compartilhar com vocês. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, Deus está chamando um homem talvez sem legado nenhum, sem herança. O nome dele é Abrão. A construção da torre foi em Gênesis capítulo 11, e Deus, nessa construção, ele identificou, olha, tudo que o homem tentar fazer, eles vão conseguir, porque eles são um, eles falam a mesma língua, porém, vamos confundir a língua deles, para que eles não evoluam. E daí surgiram os idiomas. Um começou a falar russo, outro falar grego, outro falar italiano, falar português, enfim. Várias línguas surgiram naquele lugar e eles não conseguiram se comunicar. E Deus vem com uma proposta. E lá em Gênesis capítulo 12, Deus escolhe um homem de 75 anos de idade, casado com uma mulher estéril, e eles não podiam ter filhos. Eles não poderiam deixar um legado nenhum, nem herança, e nem nada, sem nada que ele pudesse encarregar e dizer, sim, eu tenho um legado. E Deus fala com Abrão e diz, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o nome de quem? O nome de Abrão. Deus disse, eu vou engrandecer o teu nome. Ele disse assim, e tu serás uma bênção. Não é apenas abençoado, você vai ser uma bênção. Porque você ser abençoado é uma coisa, você ser uma bênção é outra. Porque você ser uma bênção é você ser uma bênção com a bênção que você alcançou e alcançar aos outros. É você ser uma bênção na vida do outro. Você ser um canal de transformação na vida do outro. É você saber que está aqui não para engrandecer o teu nome, mas para fazer o nome do Senhor grande. E ele continua falando, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa no legado do nome de Abrão, que até então era Abrão, que significa pai exaltado. Deus precisava corrigir o coração de Abrão. Você não vai ser exaltado por você. Sou eu que vou te exaltar. Mas entenda, a Bíblia diz em Pedro que Deus exalta no tempo certo. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Queridos, porque se as coisas acontecem antes do tempo, você vira como aqueles que estavam na Torre de Babel, vira confusão na sua vida. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Por isso que, quanto mais você buscar descansar no Senhor e correr atrás das coisas, mais você vai ver que você vai estar dando uma resposta a Deus de que você confia que Ele vai fazer, Ele vai realizar as coisas, Ele vai operar, Ele vai trabalhar, porque aquele que descansa porque sabe que Deus trabalha. E entendo que eu não estou falando de um descanso de preguiça, eu estou falando de um descanso interior, que você sabe se aquietar no Senhor, como a Bíblia diz, se aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós nascemos da carne e do sangue, nós não crescemos entendendo o que é Deus, o que é ser de Deus, o que é ser povo de Deus. Deus deu uma amostra para o que é ser de Deus, quando Deus escolhe para si um povo e faz um povo para Ele chamar de seu. Deus liberta aquele povo, faz aquele povo sair do Mar Vermelho.
do Egito, passar pelo Mar Vermelho, ir para o deserto, não passar fome no deserto, não passar sede no deserto, mostrar uma terra prometida. Eu vou exaltar vocês, vou levar você para essa terra que mana leite e mel, e eu vou fazer isso. Mas no meio do processo tiveram pessoas que não confiaram em Deus, porque haviam neles um espírito de escravidão e não um espírito de adoção, porque o espírito de escravidão te deixa atemorizado, te deixa com medo do futuro, te deixa com ansiedade, mas o espírito de adoção te leva a confiar, orar, a clamar ao único Deus e Pai. E Deus nos escolheu, queridos, para que assim como Ele chamou um povo de seu, Ele diga também que você é dele. Isso é bom demais. Saber que nós somos dele. Você pode dizer, eu sou dele. Mais uma vez, eu sou dele. Terceira vez, só para o diabo ouvir, eu sou dele. Em Provérbios 18:10, diz, torre forte. Parece que ele está dando uma resposta lá para a Torre de Babel. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Entendemos que Jesus o nome dele é o nosso lugar de segurança, lugar de proteção. Você carrega esse nome. Agora entenda que tudo que Deus fez com Abraão, tudo que Deus fez trocando o nome de Abrão para Abraão, você vai ser mais pai exaltado, mais pai de muitas nações, porque por pai de muitas nações eu te fiz. Agora, todas as bênçãos de Abraão, tudo que ele alcançou, a Bíblia diz que Abraão já estava em ditosa velhice, cheio, farto de dias. E ele havia sido abençoado em todas as coisas. Mas nenhuma bênção seria tão completa na vida de Abraão se ele não tivesse uma descendência abençoada. Porque não adianta você ser abençoado e a sua descendência não ser. O que adianta você ser e seus filhos não serem? Amém, irmãos? Porque quando Deus dá a bênção para o pai, é para que a bênção do pai também alcance o filho. E quando Deus está abençoando a descendência de Abraão, a tua descendência é uma sombra daquilo que estava por vir. Você vai ver que o seu nome vai ser completamente engrandecido quando você tiver também em você o filho. E não é Isaac que eu estou falando, o descendente. Que diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 16... que diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão, é Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é o nome de Abraão, não poderia ser engrandecido se Cristo não estivesse lá com ele. Quando Deus fez a promessa a Abraão, na verdade, Deus liberou sobre a vida de Abraão a promessa e para a sua descendência. Abraão já carregava a semente de Jesus. Quem não sabe, Jesus é descendente de Abraão. Está na sua árvore genealógica. Isso quer dizer que ninguém pode ser abençoado e ter o seu nome engrandecido se não tem um nome que está acima de todos os nomes com você. Você só pode ser abençoado de fato quando você carrega esse nome. E nós sabemos que o Jesus, descendente de Abraão, ele foi para a cruz, carregando a minha, a sua maldição, o seu pecado, te resgatando da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Isso quer dizer que Deus tem promessa também de engrandecer o seu nome. Amém? E Ele já está fazendo isso à medida que você crê no nome de Jesus. Porque tem tudo a ver, queridos. Meu nome não é engrandecido quando eu vou para redes sociais e estou ampliando meu número de seguidores, de fãs. Não diz respeito a isso. Diz respeito ao quanto que eu sou conhecido no céu. Diz respeito o quanto
aquilo que está sendo impresso na minha vida e na sua vida a respeito de Jesus está impactando o ambiente em que você está. Nós fomos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. E nós não ficamos satisfeitos em ter o nosso nome engrandecido. Nosso objetivo não é esse. Nosso papel não é engrandecer o nosso nome. Nosso papel não é fazer com que o meu nome, o seu nome seja conhecido. Nosso papel é fazer com que o nome dele seja conhecido. Porque engrandecer o seu nome não é o nosso papel. Não é o seu papel. É papel de Deus. É Ele que faz isso. É assim que Ele fez com Abraão, queridos. Entenda que esse é um legado que Ele entregou às nossas vidas. Agora, quando Deus diz, e tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias de Abraão, todas as famílias da terra. Esse era o ministério de Abraão, queridos. Esse é o nosso ministério. A graça que você recebe, ela tem um propósito. A bênção que você recebe, ela tem um propósito. Não é para te fazer rico e morar numa ilha, desfrutar da sombra, água fresca e viver lá todos os dias da sua vida e ninguém ser tocado e ninguém ser abençoado. Você vai continuar sendo incompleto, porque você se torna completo de fato quando você entende também o seu propósito, seu senso de propósito aqui. Você sabe, estou no lugar certo, estou fazendo as coisas certas. Amém, irmãos? Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, Paulo, ele dá uma orientação muito importante. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, vê um versículo anterior a esse, André, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esse para mim é um dos principais versículos da Bíblia, que aponta toda a realidade da graça. Isso cala o inferno, cala a nossa agitação, em saber de quem nós somos. Em saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é. Amém? Ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. E se a gente parar e imaginar, aquele que não conheceu o pecado, Deus deveria tê-lo feito honrado. Deus deveria tê-lo feito exaltado naquele momento. Mas o propósito da vinda de Jesus não era ser exaltado naquele momento com seus feitos de santidade, de obediência até aquele momento, porque o propósito de Jesus era ir até o fim da sua vida e até a morte e morte cruz. A Bíblia diz que o nome de Jesus só foi exaltado quando ele obedeceu até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então Deus pegou o santo, aquele que não tinha pecado, Deus fez dele pecado. Por quem? Por quem? Por quem? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você pode ter uma confissão certa na sua vida. Eu sou justiça de Deus porque Jesus foi feito pecado. Eu sou justiça de Deus sem obediência alguma porque Jesus foi feito pecado. Sem desobediência nenhuma. Às vezes, tem uns trocadilhos de palavras que a gente fica pensando, é o negativo com o negativo que dá positivo. Eu vou repetir, eu fui feito justiça de Deus porque sem obediência nenhuma, da mesma forma que Jesus foi feito pecado sem desobediência nenhuma. Amém, irmãos? É o que a matemática desse versículo está dizendo. Beleza, eu vou ficar agora satisfeito com isso? Não! Existe um propósito. Essa graça tão poderosa, tão maravilhosa, que me fez justo para ser árvore de justiça. E o propósito da árvore é dar frutos de justiça. Amém? Aí vem o 2 Coríntios capítulo 6, Paulo dizendo, e nós, ele entra, queridos, saiba que a carta escrita é uma carta aqui, que Paulo estava escrevendo à igreja de Coríntios. E a carta não foi escrita em capítulos. A carta foi escrita em parágrafos, em carta, é uma carta. Amém, irmãos? Aí diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, o que é cooperador com ele? Que entendeu que ele está em você e você apenas coopera com ele, sabendo que ele em você que faz e que realiza. Amém?
Ele diz assim, nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. E ele vai explicar o que é receber a graça de Deus em vão. Porque em vão é sem sentido, sem propósito. É a graça caindo na sua carne, ao invés da graça cair no seu espírito. A gente vê isso no final da carta de Paulo, em duas cartas. No final ele diz assim, a graça de Deus seja com o vosso espírito. Amém, irmãos? Para aqueles que se esqueceram que são espírito. Porque a Bíblia diz que nós não estamos na carne, mas no espírito. Você pode dizer com firmeza, eu estou no espírito? Você não diz isso pensando o que eu tenho feito. Se eu tenho sido um cara reclamão, enjoado, tem estado frio, ou não tem feito nada. Não, querido, você tem que dizer, eu estou no Espírito, porque você crê em Jesus, nessa realidade de Cristo. É uma confissão, é trazer existência a isso. É trazer existência, a realidade do Espírito para a sua vida, porque ninguém aqui nasceu cheio do Espírito. Mas a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Eu me encho do Espírito quando eu falo a palavra, quando eu canto, quando eu estou junto em comunhão, quando eu estou vivendo a realidade da igreja, quando eu estou nessa dispensação com o Senhor, amém? Aí ele diz assim, nós na qualidade de cooperadores também com ele. E no final aqui ele diz, para que nós não recebamos a graça de Deus em vão. Aí ele vai explicar, porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Quando? Eis agora o dia da salvação. Quando? Agora. É hoje que você escreve o seu legado. Não é amanhã. Não espere para amanhã. É agora. Agora o seu legado está sendo construído. Agora você está recebendo a graça. É o tempo aceitável, é o tempo da graça. Deus está derramando graça sobre sua vida. Deus está derramando favor. Deus está cuidando de você. Mas isso não é sem sentido, não vai ser sem sentido. Não vai ser sem propósito. Ele diz aqui, ele continua falando que não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Isso quer dizer que o meu propósito é não trazer censura ao ministério. Censurar é paralisar o ministério, a igreja. Cada um de nós temos uma responsabilidade. A cabeça não pode dizer, mão, é tudo seu. É tudo com você. Pé, tudo é você agora. Tá bom. Mão, é você agora. Não, isso é um corpo. Se você não parar agora e pensar o quanto eu tenho sido um motivo de censura para o ministério. Amém, irmãos? Deus quer trazer para nós uma mensagem de responsabilidade. Tem tantas coisas que podem censurar o ministério. Amém? Com a graça que nós temos recebido. Eu gosto quando eu ia falar sobre Jacó transformar Israel, eu falei, não, a mensagem vai ficar grande. Deixa eu tirar. Senão vai dar 2 horas. Deixa eu dar 1h30. Mas é interessante que quando Jacó sai fugido da casa dos seus pais, fugido do seu irmão Esaú, e Deus começa a trabalhar na vida de Jacó, ele tem a visão da escada, deitado num travesseiro de pedra, e Deus fala com ele, anjos subindo e descendo na direção dele, e Jacó está indo na jornada, e ele para, Senhor, se o Senhor me abençoar, me der pão para comer, água para beber, roupas para vestir, que ele saiu de mãos vazias. Então eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou te entregar o dízimo de todas as coisas. Interessante que ele saiu sem nada. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Labão, ele tem que trabalhar 7 anos. 7 anos por Raquel, porque o pai deu Lia, e tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, para que recebesse de fato Raquel. Quantos lembram dessa história? Dizem que Jacó, ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Tem gente que está rindo depois, ó. Mas enfim, queridos, Labão era também enganador e Deus usou Labão para lapidar o caráter de Jacó, que também foi enganador. O nome dele era usurpador. Deus estava construindo o legado de
de Jacó. E quando ele sai da casa de Labão, ele sai com muito gado. Ele sai com muitas coisas. Deus, no meio da estrada, fala: se lembra de quando você saiu de lá? De quando você fez um voto a mim? Você lembra que você saiu sem nada? E às vezes nós não percebemos, queridos, como que nós saímos sem nada. E nós não sabemos dar graças a Deus por tudo que temos alcançado nele. E a gente vai recebendo, faz igual o maná: eu vou juntar, porque não sei o futuro, né? Deus cuidou até aqui, não sei como é que vai ser lá na frente. Mas, queridos, isso faz parte de um legado na nossa vida. A gente começa algo, a gente tem que ir até o fim. É muito triste a gente começar algo e parar, e começa e para. Até o ponto que Jacó encontra com o anjo, e lá o anjo transforma o nome de Jacó para Israel. E de lá vieram as 12 tribos. Mas enfim, eu estou falando de algo que, trazendo para nós o ministério. Se eu entendo que no ministério, esse ministério que eu participo, essa igreja que eu vivo, que eu comungo, se eu não faço nada para que avance, a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, quem não ajunta, faz o quê? Espalha. Aí, se eu não penso, tem aluguel para pagar, contas para pagar, coisas para honrar, e eu não estou nem aí. O pastor se vira. Você está censurando o ministério? Vocês estão me entendendo, irmãos? Por quê? Questão de responsabilidade. Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia é o outro se lasque, se vira. Entende, queridos? E se todos fizerem igual você, nós vamos conseguir manter esse lugar? Essa é uma pergunta. Se todos tiverem o mesmo compromisso que o seu, nós vamos conseguir avançar? Hein, irmãos? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Se nós somos censuradores do ministério ou somos aqueles que fazem com que o ministério avance? Se eu falo mal de algo do ministério para o outro, eu estou censurando o ministério ou estou fazendo o ministério avançar? Hein, irmãos? E a gente tem que parar para pensar sobre isso, porque a graça de Deus não é liberada em vão para nós. Tem um propósito, tem responsabilidades. O reino de Deus é para pessoas responsáveis. A Bíblia diz para Paulo, dizendo, confia essa palavra a homens fiéis. Fiéis. E Deus é bom, queridos. Amém, irmãos? Se eu não uso o meu talento, meu dom e não coloco a serviço à disposição, eu estou fazendo o ministério avançar, hein? Ah, tá bom, pastor, tá bom, só o teclado, oh, glória a Deus. O violão, e a gente vai tocando. Tem tantos talentos que Deus quer destravar nas nossas vidas, queridos. Tem tantas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. E a gente fica com timidez. Entenda que o inferno não é tímido. Para com a sua vida ele é super ousado. Se ele tiver que arrombar uma porta, ele vai arrombar. Se ele tiver que destruir algo, ele vai destruir. O inferno não pede a licença. O ladrão, ele não pede licença. Senhor, alguém em casa? Eu vim para roubar. Eu vim para matar. Tem alguém aí? Por favor, com licença. Não é assim, queridos. Deus está querendo trazer para nós pessoas maduras, irmãos. Nós não podemos avançar com crianças. Amém? Deus tem nos chamado para sermos maduros, constantes. A Bíblia diz, sede firmes e constantes. De vez em quando, abundantes, não, sempre. Fala assim, sempre. Abundantes. E eu comecei falando do dinheiro porque a primeira coisa que barra qualquer ministério é o dinheiro. Trava qualquer propósito é o dinheiro. Porque onde está o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Não é verdade, irmãos? Jesus falou, vocês não podem servir a Deus e as riquezas também. O que vocês têm aqui vai ficar para quem? Para ninguém, para a traça comer. Mas aquilo que você constrói, aquilo que você lança, aquilo que você semeia, constrói o seu legado. Fica para a vida eterna. Em Hebreus capítulo 7 fala que o dízimo de Abraão alcançou Levi. Olha só que forte, queridos. Algo de eternidade que a gente às vezes despreza, está alcançando uma descendência. E às vezes nós, como
nós temos, como pastor, a gente tem o mesmo sentimento que Jesus. E em relação a Pedro, Pedro assim, eu vou com você, Jesus, até o fim. E Jesus olha para Pedro, eu vou até o fim. Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje ainda. Antes que o galho cante. 3 vezes. Tô junto! Não é assim, irmãos? Aí que você vai ver lá, quem está lá com o pau comendo solto é Jesus. Pedro só olhando de vão. Tu estás com ele? Tu não, nunca vi esse cara. Eu nunca entrei naquela porta, daquela igreja, nem conheço. Que igreja é essa? Deus não chamou para sermos qualquer um no reino, queridos. Deus nos chamou para sermos pessoas que se posicionam. Não adianta ficar a responsabilidade sobre a vida de um, de outro. Mas eu sei também, queridos, eu não trago essa palavra para constranger ninguém. Mas nós precisamos considerar essas palavras. E saber que aquilo que estamos fazendo, nós estamos fazendo para quem? E glória a Deus que Deus não me deu medo de falar que todos estão salvos pela graça. Está todo mundo liberado. Pode ir para o mundo, viver, assistir Fantástico, fazer o que quiser. Já estão salvos. Salvos e desconhecidos. Conhecidos por Deus. Porque a salvação você foi gerado nele. Mas está lá e vai estar comendo comida de porco. Distante da casa do pai. E perde a identidade de filho, a sensibilidade de filho. Quando voltar para casa do meu pai, lá tem pão, eu vou ser pelo menos como um dos seus servos. Mas, da mesma forma, aquele outro filho que estava lá, estava trabalhando também, mas não tinha consideração com o pai, não entendia que era filho. Não diz respeito aonde você está, mas diz respeito ao coração em relação ao pai. O que nós fazemos porque já somos. E nós somos uma nova criatura, queridos. Nós somos uma bênção. E eu continuo falando aqui e lendo com vocês. Ele diz assim, não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus na muita paciência. Paulo ele não está dando conselho, não. Ele está dizendo como é a vida dele ali. Eu não vejo ele dando apenas conselhos. Tenha paciência nas aflições, nas privações, nas angústias. Próximo. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos. E deixa eu abrir um parênteses, porque mesmo assim, eu não vou parar. É como se Paulo fala assim, mesmo assim, o ministério não será censurado. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra. Seja honrado, seja desonrado. Por boa fama, como também enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Uau! Sendo bem conhecidos. Queridos, o mundo espiritual nos conhece muito bem. Ele sabe muito bem quem é quem. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo mais, possuindo tudo. Pessoas que entendem o seu propósito, a graça de Deus sobre sua vida, e não está preocupado com as desonras, com as infâmias que acontecem com o seu nome, porque ele tem a consciência para com Deus e com o seu propósito, com o seu ministério. E Deus quer que nós realmente sejamos pessoas que façam o ministério avançar. Agora, Atos capítulo 6, e nós estamos falando do bom nome, queridos, são construções do bom nome. Tudo isso faz com que o nosso nome seja realmente engrandecido. Ele diz assim, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas.
E hoje tem pela égua, tá, irmãos? Aí ele diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Em outras palavras, bom nome, bem conhecido, que tenham um testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Você vê que ter um bom nome é requisito para um ministério. Não estou falando de como o mundo te conhece, a começar como você é conhecido pelo mundo espiritual. Mas também isso reflete onde você vive, no seu trabalho, na sua igreja. Quando dizem de você, às vezes nós encontramos pessoas que olham para nós e a gente nunca imagina, porque a gente nunca imagina o nosso nome tendo um peso na vida de pessoas. Porque o que nós fazemos, nós não fazemos para que o nosso nome tenha peso. Mas inconsciente, quando você faz para Deus e você é fiel no seu propósito, queridos, não tem jeito. As pessoas vão reconhecer isso. Há um reconhecimento. Quando isso, queridos? Hoje. Fala assim, é hoje. Hoje é o tempo aceitável, o tempo da graça. Hoje eu construo aquilo que vai estar para a eternidade. Olha o que diz em Provérbios 22, 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então, deixa eu ler melhor aqui. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que as riquezas e o ouro. Eclesiastes 7, versículo 1 e também o 8, diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte do que o dia do nascimento. O fim das coisas é melhor do que seu início. As pessoas às vezes não pensam no fim quando elas estão vivendo bem agora. Às vezes as pessoas não pensam no fim, eu estou vivendo bem, eu estou bem, mas não sabem como é que vai ser o seu fim. Mas a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas é aquilo que você está deixando no final. Se você olhasse para a vida de Abraão, os 25 anos dele, desde quando ele foi chamado, talvez você diria, acho que Deus falhou, hein? Acho que Deus falhou, hein? Porque Isaac só veio 25 anos depois. Deus deu Isaac, mas o melhor ainda estava por vir, que era o seu descendente Jesus. Abraão é conhecido. E eu não digo aqui com alegria no coração, simplesmente também pelo povo islâmico, mas Abraão é conhecido no céu. Todos os filhos de Deus são filhos de Abraão. Que honra! E eu já estou encerrando em Atos capítulo 19, versículo 13 a 17. Atos 19, 13 a 17 diz assim: alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Eles eram exorcistas, caçadores de demônios, os caça-fantasmas. Tentavam usar o nome de Jesus, do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saiam em nome deles, a quem Paulo anuncia, quem Paulo prega. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus. E não ficou por aí. E conheço Paulo. Amém, queridos? Eu não estou querendo trazer essa mensagem para dizer que você é desconhecido. Porque se você crê em Jesus, você é conhecido. Só que às vezes essa verdade não está intensamente na sua vida. E se essa verdade não está intensamente na sua vida, o ministério também não está. Está travado, censurado. Mas quando essa verdade está na sua vida, queridos, nada vai ficar travado. Porque você conhece Jesus. Os demônios sabem. E se tem algum demônio travando a sua vida e a minha vida, ele não pode ficar. Amém, irmãos? Porque você carrega esse nome. E forte, né? Primeira vez que eu vou dizer aqui, que forte que o demônio falou. Eu conheço Jesus e conheço Paulo. Mas quem são vocês? O diabo trabalha constantemente em nossas vidas para que nós não entendamos que o céu nos conhece. Quando os 70
os 12 foram enviados para curar os enfermos, expulsar os leprosos, expulsar os demônios, expulsar a lepra deles, curar a vida deles. Eles chegaram felizão da vida, trazendo relatório da cura. Senhor, nós curamos no teu nome, nós expulsamos demônio no teu nome. Eles, não existia ninguém santarrão lá no meio. Existiam pessoas que confiaram no nome de Jesus e usaram o nome de Jesus e creram em Jesus. Mas eles obedeceram ao chamado, ao propósito. Eles estavam engrandecendo o nome de Jesus. E quando eles chegam, Senhor, nós entregamos, nós fizemos tudo isso no teu nome. Jesus fala assim, sorrindo: alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Alegrai-vos porque o nome de vocês é conhecido no céu. Alegrai-vos porque os anjos te conhecem. Alegrai-vos porque o Pai te conhece. Alegrai-vos porque até os demônios te conhecem. Ele sabe com quem mexe, mas ele sabe também com quem ele não pode mexer. A Bíblia diz que os que nasceram de Jesus, o maligno não toca. E essa mensagem, queridos, é uma mensagem reflexiva para nós, de reflexão. Nós estamos aqui e nós somos daquele que não recuam, não ficamos travados. Somos daqueles que servem. Somos daqueles que dizem, eis-me aqui. Somos daqueles que vão avançar e fazer com que o reino avance. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos ficar bem atento. Esse momento talvez seja um dos momentos em que você ora a Deus, fala com Ele. É interessante que na construção do nome de Abraão, fazia parte, na vida de Abraão, um encontro com Melquisedeque. E Melquisedeque é a figura do sumo sacerdote, é a figura de Jesus. É uma figura perfeita de Jesus. Quando Abraão encontra Melquisedeque, que Abraão vem da matança dos reis, de uma guerra com 300 e poucos homens, 318 homens, contra 4 reinos. É uma vitória que somente Deus poderia proporcionar. E na vinda, Abraão encontra com Melquisedeque. E nesse encontro, Melquisedeque abençoa a vida de Abraão. Sabe, é a figura de Jesus Cristo. Entenda muito bem isso, queridos. É a figura de Jesus abençoando. Na boca de Melquisedeque não havia maldição sobre a vida de Abraão. Porque o ministério de Jesus é um ministério de bênção. É um ministério de favor, de graça. Agora, Deus estava promovendo o nome de Abraão. Toda a caminhada de Abraão é uma caminhada em que Deus está elevando o seu nome. É uma caminhada de aprendizado. E nesse encontro, Melquisedeque serve pão e o vinho. Sabe, queridos, a verdade foram os irmãos e as irmãs aqui que serviram o pão e o cálice, mas entenda que no fundo, quem serviu foi Jesus. Você não recebeu esse pão, esse cálice da mão de qualquer pessoa. Foi na mão de pessoas que carregam a imagem de Jesus. É o próprio Melquisedeque dizendo, sou eu que abençoo sua vida. Sou eu que intercedo por você. Sou eu que sou por você. E nós precisamos entender quem é por nós, queridos. Nós precisamos entender quem é que nos dá livramentos, quem é que nos dá força, sabedoria para adquirir riquezas, saber quem é que faz com que coisas mudem, ambientes mudam, situações mudem. Assim como Jacó, saiu como Jacó sem nada e voltou cheio de gado, cheio de tantas coisas. Mas Jacó sabia quem proveu tudo isso para ele. Entenda que você é abençoado. E você precisa saber quem provê todas as coisas para você. E foram 2 momentos marcantes. O pão e o cálice sendo servidos, que é a figura do sacrifício de Jesus, da nova aliança. E outro que Abraão responde. Porque Abraão entendeu que ele é uma bênção. Ele responde com o seu dízimo. Queridos, não é
não é questão de... Nós precisamos entender que tem um propósito. Se nós entendêssemos o que está na raiz da palavra dízimo, você sabia que na palavra dízimo, no hebraico, está a palavra riqueza? De construção de um legado. Olhe para esse lugar, olha para essa igreja, não de qualquer forma. Porque nós somos tementes a Deus. Nós tememos a Deus. Melquisedeque não falou, agora eu te abençoei, agora você vai lá e entrega e diz, não, isso surgiu do coração de Abraão. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, não com constrangimento. Se você está sendo constrangido, eu não quero que você depois entregue seu dízimo nem nada. Não precisa de dar. Deus abre outras formas, outro jeito. Amém, irmãos? Deus não precisa do dinheiro de ninguém, mas nós precisamos daquele que provê. E reconhecer isso é construir o legado. Nós não podemos negociar aquilo que é de Deus. Prestem bem atenção, nós não podemos negociar aquilo que é de Deus. Jacó queria muito a bênção da primogenitura. E a fome de Esaú, que tinha primogenitura, era tão grande, e Jacó estava preparando uma sopa, um guisado, uma pela-égua. Já um preparo pro próximo. E Jacó negocia o seu direito de primogenitura e fala assim, não, me dá o seu direito de primogenitura que eu te dou essa sopa. Eu falei, que é isso? Que não quero saber disso, não quero saber de direito de primogenitura, me dá essa sopa. Queridos, às vezes nós negociamos algo que é eterno por coisas naturais, por causa de uma fome. Que Deus nos dê sabedoria, queridos, para que nós não negociemos aquilo que é eterno. Amém.